Pedir aos irmãos que pensem rápido e procurem responder sem grande tempo, ou seja, aquilo que vier à sua cabeça logo inicialmente, que possa ser a sua resposta. Vou-lhe pedir que não responda alto. É melhor responder só para si mesmo. Portanto, as perguntas são para todos nós, mas pergunte a si mesmo e responda dentro da sua própria mente, sem necessidade de dizer a mais ninguém que esteja ao seu lado. Se quiser tomar nota das respostas, pode tomar nota. Mas, sobretudo, eu quero que pare um bocadinho e pense nisto que vamos lhe transmitir nesta hora. Que produto de mercado, algo que se encontra à venda por aí, que produto o irmão ou a irmã aceitaria anunciar na televisão? Provavelmente já pensou. Tem que ser um produto em que você confia, certo? Tem que ser um produto em que você já usou, que eu espero que não seja daqueles que vão para a televisão anunciar as coisas que nem nunca experimentaram, não é? Que produto você estaria disposto a anunciar na televisão? Dar a sua cara para dizer, olha, comprem isto, que isto é muito bom. Já pensou? Ok, pode guardar na sua mente. Que organização internacional, nacional, seja de qualquer ramo que seja, que organização valeria o seu tempo e o seu dinheiro? A que organização você estaria disposto a dar financeiramente e a separar tempo para ir ajudar esta organização a fazer o seu trabalho? Que pessoa, e aqui estamos falando em pessoas no sentido geral, pode pensar em políticos, em artistas ou qualquer outro tipo de pessoa, que pessoa você estaria disposto a promover entre os seus amigos? Que pessoa você estaria disposto a falar aos seus companheiros de trabalho, aos seus amigos de lazer e dizer, olha, esta pessoa assim, vale a pena? Que causa você estaria disposto a defender? Há alguém ou alguma coisa pela qual estaria pronto a morrer? As suas respostas, que foram dadas na sua própria mente e não foram dadas para mim, acabam de dar uma ideia de onde estão os seus compromissos, ou com quem, ou com que coisas você estaria disposto a se comprometer. A verdade é que o compromisso, no sentido positivo da palavra, tem a ver com exclusividade, tem a ver com dedicação. Se eu me comprometo com alguma coisa é porque eu me dedico àquilo e para me dedicar àquilo eu tenho que excluir outras coisas da minha vida. Por exemplo, o casamento é um compromisso. Muito sério. E normalmente ouvimos, na ocasião dos casamentos, ser pedido aos noivos e às noivas que declarem publicamente às pessoas que estão ali o seu compromisso, dizendo alguma coisa como assim, vou-te amar nos momentos bons e nos momentos maus, vou-me dedicar a ti na minha vida, quando estiveres saudável, quando estiveres doente, etc, 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 a ti e a mais ninguém. E é pedido que este compromisso significa uma dedicação e uma exclusividade. Quando o homem que declarou à sua noiva no dia de casamento este compromisso, depois se descobre que anda envolvido com outras pessoas, nós vemos que ele não cumpriu o seu compromisso, falhou na sua dedicação, na sua exclusividade. Nós somos convidados pelo Senhor Jesus a termos um compromisso com Ele. O compromisso cristão verdadeiro é um compromisso voluntário, convicto, constante, público, de fé e prática do senhorio de Jesus. Veja bem, é voluntário, não pode ser imposto. Não podemos obrigar ninguém a seguir ao Senhor Jesus. Você tem que aceitar o seu convite. Foi-nos dada liberdade. Agora, esta liberdade de compromisso com Jesus
tem um impacto muito importante nas nossas vidas hoje e vai fazer toda a diferença na eternidade. Você é livre para aceitar ou não o compromisso com Jesus, mas depois não é livre para escolher as consequências. Se aceita o compromisso, há certas consequências. Se não aceita, também. Este compromisso deve ser convicto. Ou seja, é bom que antes de assumir o compromisso com Jesus, você tenha uma convicção séria, ponderada, que o leva a entender que não há nenhum investimento melhor na sua vida. Foi assim que tomou a decisão por Jesus? Se não foi assim, então é preciso rever como foi a sua decisão. A decisão por Jesus, para um compromisso com Ele, não pode ser apenas um momento emocional. Não pode ser apenas uma hora em que nós ficamos entusiasmados por algo que ouvimos. Temos que estar convictos daquilo que vamos fazer, porque é um compromisso que pede simplesmente tudo de nós. Tem que ser constante. Ou seja, o compromisso com Jesus não é temporário. Jesus não nos chama para vivermos com Ele a vida cristã quando calhar. O compromisso cristão, irmãos, não é um part-time. Hoje em dia, com a crise, muitos estão a trabalhar em part-time, não é? Às vezes tem 2, 3 part-times diferentes. Olha, eu gasto aqui um bocadinho do meu tempo, um bocadinho lá, um bocadinho lá. E parece que algumas pessoas acham que podem viver o compromisso cristão part-time. Durante a semana eu vivo da maneira que eu quero, depois domingo de manhã eu tenho um part-time. Eu vou ali à igreja domingo de manhã. Depois pronto, o resto da semana é meu. Não. O compromisso cristão é um compromisso diário, constante, permanente. Não pode ser só quando nos dá jeito, senão não é um compromisso. Ele é público. Público. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. Os compromissos mais sérios da nossa vida normalmente são tomados de tal maneira que nós assumimos publicamente o compromisso que temos. Usamos marcas deste compromisso para que as pessoas saibam. As pessoas que adotam certas organizações, por exemplo, gostam de usar símbolos dessas organizações nos seus carros, usarem camisolas que falam a respeito daquilo. Nós temos muitos jovens das nossas igrejas que durante a semana ousam, não é, sair por aí com camisolas de clubes de futebol, com nomes de jogadores escritos nas costas, assumindo um compromisso, claro, dizendo, não, eu me identifico com este clube, eu gosto deste jogador. É um compromisso público. Toda a gente pode ver que aquele indivíduo pertence a este ou gosta deste ou daquele clube. Compromisso com Jesus tem que ser público. Crentes invisíveis não são previstos na palavra de Deus. E este compromisso que dissemos aos irmãos é de fé e prática. Fé, porque o compromisso com Jesus implica que aquilo que eu creio e aquilo que eu aceito como a base para a minha vida, aquilo onde eu coloco realmente a confiança absoluta minha, é naquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. É aquilo que é a palavra de Deus. Eu não posso ser cristão, mas depois a base daquilo que eu creio está em N outras coisas diferentes por aí, mesmo que sejam coisas válidas ou interessantes, como filosofias ou ciência. A base número 1 do compromisso cristão é ter a minha fé na palavra de Deus. E esta fé precisa ser praticada, porque senão não valerá nada. Talvez um dos versículos mais significativos sobre o compromisso cristão é aquele que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 12. Abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 12. Se ainda não sabe estes versículos de cor, se souber, talvez possa apenas recordá-los. Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo tinha gasto a maior parte da carta falando a respeito da salvação e da maravilha da salvação e do que ela representava para nós. Fomos justificados, fomos adotados na família de Deus, fomos santificados pelo Espírito Santo, coisas extraordinárias que Deus fez e nos prometeu. Mas quando chega aqui ao capítulo 12, ele volta-se um pouco para os crentes de Roma e ele diz o seguinte: rogo-vos, pois,
Ou seja, em consequência de tudo isto, desta grande salvação que nós temos, eu peço-vos, irmãos, e ele diz, pela compaixão de Deus, não é? Nós poderíamos usar esta expressão hoje em dia, de vez em quando, vamos dizer, por amor de Deus, não é? Pela compaixão de Deus. O quê? Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo aos crentes de Roma, irmãos, que aquilo que ele vai lhes dizer é de suma importância. Por isso ele começa com esta expressão fortíssima, que ele utiliza muito raramente nas suas cartas. Ele diz, eu rogo-vos, eu peço-vos. É quase que um implorar de joelhos, por favor entendam isto, pela misericórdia e compaixão de Deus. Porquê, irmãos? Porque o compromisso que Paulo está falando aqui aos crentes de Roma é essencial à nossa salvação. Nós fomos chamados para um compromisso com Cristo. A salvação é isto. E ele então diz, este compromisso que eu vos peço que vocês tomem afeta todo o vosso ser. Corpo, alma, espírito. Ele diz, apresenteis os vossos corpos. Irmãos, viram aqui? Parece que tem crescido já há muito tempo no meio evangélico uma ideia de que o nosso serviço ao Senhor é prestado essencialmente em espírito. Realmente Jesus disse que nós temos que adorar em espírito e em verdade. Mas todo o serviço que nós fazemos ao Senhor em espírito tem que ser feito também com o corpo. Você quer falar a alguém de Jesus? Ótimo, muito bem, é um serviço. E vai fazer como? Telepaticamente? Sentado em sua casa, vai concentrar o seu pensamento a ver se a sua ideia chega até aquela pessoa? Não, não vai chegar. Não vale a pena. Você tem que usar o seu corpo. Tem que sair de casa, tem que andar, não é? Tem que chegar até lá. Depois vai ter que usar o seu sistema fonético inteiro para poder falar e dizer aquilo que tem que dizer e dar o seu testemunho. Nós fomos chamados para consagrar o nosso corpo ao Senhor, irmãos. Para que Ele possa nos usar de forma completa. Aquilo que nós temos, as nossas mãos, os nossos pés, a nossa capacidade, aquilo que Deus nos deu, foi dado para que nós possamos servir ao Senhor. E que coisa fantástica, não há utilização melhor do nosso corpo do que isto. De forma santificada, como sacrifício vivo, mas santo, separado para estas coisas. Não usando o nosso corpo para tudo e mais alguma coisa, e depois, quando sobra um bocadinho, nós pensarmos em usá-lo para o Senhor. Mas usava este compromisso não apenas o corpo, mas alcançava a alma, a mente, o entendimento, porque ele falava de um culto racional. E eu fiquei pensando, irmãos, muitas vezes este texto é um dos textos chaves da palavra de Deus para nós como crentes em Cristo. Racional. Será possível prestar um culto irracional? Sim. Eu teria que confessar aos irmãos aqui de púlpito, espero que não seja para escândalo de ninguém, mas teria que confessar aos irmãos que, se for sério, e se quiser olhar o meu Deus olhos nos olhos, vou ter que dizer aos irmãos que já prestei muitas vezes um culto irracional, mecânico. Sabe o que é um culto irracional, irmãos? É quando o nosso corpo está aqui, mas a nossa mente está lá longe. É quando nós cantamos e declaramos aquilo que estamos a cantar aqui no louvor, mas nós não estamos minimamente a pensar no que estamos a dizer. Porque já conhecemos os hinos e os cânticos, então nós os cantamos com a nossa mente em outro lugar e terminamos de cantar e nem prestamos atenção no que realmente aconteceu. É quando alguém ora e nós ouvimos aquela oração, mas aquela voz está lá no fundo. E nós estamos também novamente a divagar para muitas outras coisas e aquela pessoa termina e quando nós ouvimos toda a gente dizer amém, nós também dizemos um amém rápido, que é para pensarem que nós estávamos a prestar atenção na oração e não estávamos. Isto é um culto irracional. É quando nós prestamos um culto só porque neste dia está marcado que eu devo ir, então é bom que as pessoas me vejam. Então, eu vou. Este culto não é um culto comprometido. Este culto não é um culto racional.
Este culto não é um culto que envolveu a minha mente e não envolveu um compromisso verdadeiro. É por isso que ele diz que o nosso compromisso exige com o Senhor um culto racional. Eu tenho que estar aqui. Já tenho dito aos irmãos e vou continuar repetindo. Muitas vezes a gente chega aqui e a gente, Senhor, eu quero sentir a Tua presença. Eu tenho dito aos irmãos, a primeira coisa para que nós possamos sentir a presença de Deus aqui é fazer com que Ele sinta a nossa presença aqui. O irmão já se fez sentir presente aqui para Deus. Realmente sentou aqui, falou com o Pai e disse, Senhor, eu estou aqui, não é por mais nenhuma outra razão, não é por uma tradição, não é por um hábito, não é por causa das outras pessoas, é porque eu te amo. E aqui eu acredito que o teu povo se reúne para te adorar, e eu aqui vim por isso, Senhor. Eu quero que tu sintas a minha presença aqui, Senhor, eu quero que tu percebas que eu estou aqui para te adorar, eu quero estar inteiramente aqui consagrado durante este tempo de adoração. O compromisso de que Paulo falava passava por um aspecto negativo. Ele diz, não vos conformeis, não tomeis a forma, não aceiteis a pressão moldante do mundo ao redor, da cultura circundante. Na cultura romana, a pressão era muito grande, irmãos. A pressão era muito grande. Não pensemos que a nossa cultura é mais pressionante do que a do tempo do apóstolo Paulo, porque não era. O mais fácil vai ser sempre nós nos moldarmos, aceitarmos tacitamente aquilo que nos é imposto. Por exemplo, pela mídia que está à nossa volta. Os irmãos acham que aquilo que governa todos estes meios de comunicação que estão à nossa volta é algo perfeitamente sem importância? Pois então, irmão, é melhor que acorde. Todos os meios de comunicação à nossa volta, na sua maioria, estão sendo usados de forma consciente ou não pelo nosso inimigo. Basta nós pensarmos, irmãos, e olharmos de forma muito tranquila para aquilo que aparecia nos nossos televisores há 20, 30, 40 anos atrás e o que aparece agora. Já pararam para prestar atenção? Já pararam para ver a degradação da programação que nos é oferecida? Eu não vou dizer a que nós somos submetidos, só somos submetidos se quisermos, porque os televisores têm um botão para ligar e outro para desligar, é o mesmo botão, e o controle remoto a mesma coisa, assim como o irmão liga, desliga, assim como mudou de canal pode passar para outro. Mas hoje nós somos pressionados e nós vamos aceitando a pressão da mídia. Domingo passado esteve entre nós um casal a falar-nos sobre família. E eu gostei porque o pastor Gilson várias vezes falou contra as novelas e chamou a atenção. E eu aqui digo aos irmãos mais uma vez, eu sou brasileiro, eu posso falar à vontade das novelas. Ninguém pode dizer que é discriminação, que eu estou a fazer alguma diferença em termos de raça ou de cultura. É algo que foi produzido e é produzido pelo meu país e é o pior lixo que o Brasil manda para fora. Lixo, irmãos, não tem nada que preste. Mas pastor, é entretenimento, não temos mais nada para ver. Meu irmão, há tanto entretenimento bom, há tanta coisa que pode ajudar o seu coração. Estamos a deixar que as novelas moldem a nossa cultura. Sabe o que é que as novelas fizeram à cultura brasileira, irmãos? Transformaram a cultura brasileira num lixo, infelizmente. Eu não tenho medo de dizer isto aqui, irmãos. Isto está a ser filmado, pode sair na internet e haja pessoas que fiquem zangadas. Mas é a verdade, irmãos. É uma cultura dominada pela sensualidade, em que os seres humanos comportam-se como animais. Vivem quase que exclusivamente para o sexo. Essa é a cultura do meu país. É triste, é pobre, é corrupta. Foi dominada pelas novelas nas últimas décadas. E sistematicamente a gente abre aquele esgoto e deixa ele inundar a nossa sala. E estamos a ver ali cenas constantes de perversão e vamos sendo dominados por aquilo, a achar que é normal. Os nazistas já diziam que se repetimos uma mentira 1000 vezes com muita convicção, as pessoas começam a achar que é verdade. Ela continua sendo mentira e continua sendo lixo do diabo, mas as pessoas começam a achar que é bom.
Há 20 anos atrás, quando uma novela mostrava um ator ou um personagem homossexual, já era um certo escândalo. Agora é uma coisa perfeitamente banal. Já ninguém se preocupa minimamente. E eu já ouço crentes em Cristo dizendo que têm compromisso com Jesus. Pastor, mas nós temos que entender, sabe, pastor, as pessoas amam de formas diferentes. Meu irmão, em nome de Jesus, ou você aceita o princípio bíblico para a sua vida, ou então não se chame cristão. A Bíblia diz que é uma perversão. A Bíblia diz que é algo mau. O amor pode ser usado de muitas maneiras, mas nunca de uma forma pervertida, segundo aquilo que o Senhor ensinou na sua palavra. Mas nós estamos a ser moldados, irmãos, porque estamos a aceitar o molde que nos é imposto. Quando nós olhamos para as nossas igrejas e verificamos que coisas como o número de divórcios, infidelidade, a falta de pureza da juventude, os níveis de depressão são iguais àqueles que dizem que não conhecem a Jesus, eu pergunto aonde está a nossa diferença. Paulo dizia aos crentes de Roma, não aceitem o molde, busquem uma transformação espiritual. Ele dizia, transformai-vos. O irmão está em transformação? Está em transformação? O irmão está em transformação? A irmã está em transformação? Eu espero que sim, todos nós estamos. Está-se a transformar em quê? Estamos a ser transformados pelo Senhor? Temos crescido no entendimento e no conhecimento daquilo que Deus tem para nós? Ou temos permitido que os anos passem, anos após anos, e nós continuamos exatamente no mesmo nível que estávamos? Bom, meus irmãos, às vezes eu vejo gente que está na igreja, e não estou a falar de ninguém em particular, porque eu também estou na igreja há muito tempo, e fico pensando, Senhor, já devíamos estar mais à frente. Ainda não crescemos aquilo que devíamos ter crescido. Ainda não desenvolvemos como devíamos ter nos desenvolvido. O apóstolo Paulo escrevia aos crentes de Corinto. O autor dos Hebreus também escrevia aos seus autores. E ele dizia, vocês já deviam ser mestres. Mestres. Eu continuo tendo que vos dar leitinho. Já deviam comer picanha, já deviam comer feijoada. E eu continuo tendo que preparar papas, porque vocês não conseguem comer a não ser papa. Vão se engasgar com outras coisas. E Paulo dizia, transformem-se, cresçam pela renovação do vosso entendimento. Tendo a vossa mente controlada pelo Senhor. Irmãos, o que tem controlado a nossa vida mental? Já dissemos aos irmãos daqui, que aquilo que nós pensamos determina aquilo que nós fazemos. E aquilo que nós fazemos diz de quem somos. O que está controlando a nossa vida mental? Depressão? Vingança? Prazer? Ou simples monotonia? Paulo dizia que quando os crentes em Cristo experimentavam estas coisas, quando eles procuravam viver desta maneira, eles experimentavam a vontade de Deus. Nós temos tentado inverter um bocado a ordem. Andamos a tentar descobrir a vontade de Deus de alguma maneira, como se ela fosse uma coisa estranha, escondida, difícil de achar. Mas a Bíblia diz, irmãos, o apóstolo Paulo diz que se nós apresentássemos ao Senhor os nossos corpos em sacrifício vivo, se nós prestássemos a Ele um culto racional, se nós evitássemos o molde do mundo e transformássemos a nossa mente através da ação do Espírito Santo, nós experimentaríamos a vontade de Deus. As coisas têm uma ordem para acontecer. Nós não vamos conseguir experimentar a vontade de Deus de outra maneira. É o caminho que nos foi dado. É o caminho que nos foi dado. E o que tem acontecido, irmãos, é que a maioria dos cristãos no mundo inteiro tem se tornado nominais. E a minha preocupação e a minha tristeza maior é que mesmo no meio daqueles que se chamam cristãos evangélicos, o nominalismo vai crescendo. Dia 2 de outubro, nosso irmão Odete fez anos, dia 2 de outubro, não foi? No dia 2 de outubro também fez anos. Foi o aniversário de daqueles que é considerado um dos maiores homens do século XX, Mahatma Gandhi. É o feriado nacional na Índia, por causa do aniversário de Gandhi. Sabem o que Gandhi disse a certa altura? Ele disse assim, falando a respeito da sua forma de viver e de fazer as coisas, ele disse, a minha vida é moldada pela figura de um homem, Jesus Cristo. A sua vida me inspira, os seus ensinos me tocam profundamente.
Só não me torno cristão porque não tenho encontrado na minha peregrinação cristãos que vivam o que ele ensinou. Sabem quantos indianos há no mundo, irmãos? Só na Índia. 1 bilhão. Os irmãos imaginam qual seria a diferença se este homem tivesse aceitado a Jesus como seu Salvador. Se Jesus não fosse apenas um filósofo extraordinário para ele, mas ele tivesse encontrado cristãos de verdade. Deixe-me passar para a parte prática, irmãos, antes de terminar. De forma muito simples. Quando falamos em termos de compromisso cristão, para nós, como Igreja do Senhor Jesus, aqui neste local, compromisso tem a ver com comunhão. Uma igreja é uma família no Senhor. Mas para que possa haver comunhão, irmãos, é preciso que eu invista. Eu já disse, compromisso tem a ver com dedicação e exclusividade. Eu, para estar ligado aos irmãos, membros da minha igreja, preciso realmente conhecê-los. A igreja não é uma empresa, não é um clube, é uma família. Você já olhou bem para as pessoas que estão sentadas à sua volta no culto? Já tentou conversar com aqueles que aqui estão? Não sendo só aqueles que você já conhece todos os domingos, mas quem sabe a cada domingo tentar conversar com uma pessoa diferente. Sabe o que é que ia acontecer? Você ia ficar surpreendido com a qualidade das pessoas que estão aqui sentadas. Talvez ficasse de queixo caído. Eu não posso falar sobre todos. E não vou citar nenhum nome. Mas deixe-me perguntar ao irmão, você sabia, nós temos, por exemplo, na nossa igreja, um irmão que começou a sua vida profissional vendendo fruta na feira e que chegou a ter uma cadeia nacional de supermercados? Não sabia, se calhar não sabia. O irmão sabia que nós temos na nossa igreja, frequentando o culto, um irmão que foi jogador profissional de futebol, de uma das maiores equipes de futebol do Brasil, e a certa altura esteve na pré-convocatória para a seleção brasileira, que foi tricampeã do mundo em 1970 no México. Uau, deve jogar muita bola. Pois é, o irmão sabia, se calhar não sabia. Eu também não vou dizer quem é, eu vou dizer aos irmãos, os irmãos que quiserem que procurem. Os irmãos sabiam que nós temos na nossa igreja alguém que já foi diretor comercial de uma das maiores empresas de material escolar do nosso país? Também não sabia, pois nós temos. O irmão sabia que nós temos aqui na nossa igreja uma das irmãs que foi fundadora do trabalho presbiteriano em Lisboa? Também não sabe. Tinha muitas histórias para lhe contar. Nós temos uma irmã aqui na nossa igreja que, sem trabalhar profissionalmente, pinta quadros de natureza, lindíssimos. Se calhar também não sabe. O irmão sabia que nós temos um irmão nosso que fazia praticamente todo o serviço de transporte internacional das embaixadas que estão em Lisboa? Sabia que nós temos entre nós um jovem que entrou no seu curso universitário com a maior média de entrada na história daquele curso? Nunca ninguém entrou naquele curso com uma média tão alta quanto ele. O irmão sabia? Também não sabia. O irmão sabia que nós temos aqui um casal que já trabalhou com uma das maiores organizações missionárias do mundo, com a sua sede na Inglaterra? Se calhar também não sabia. Eu podia continuar, irmãos, a minha lista ainda tem aqui uma série de coisas, mas eu vou parar por aqui. Era só para lhe dizer, se você não sabia, podia saber. Porque lhe custa a si tanto como a mim. É chegar às pessoas e começar a conversar. Compromisso cristão diz respeito à família. A irmã Cremilde telefonou para a irmã Odete no dia que ela fez anos. Ela ficou tão feliz que ela veio aqui à frente e teve que dar testemunho disso. Família cristã. Família cristã. Testemunho, meus irmãos. Compromisso com Jesus implica em testemunho. Quantas pessoas você ganhou para Jesus no ano passado? Pastor, isso é muito complicado. Ok, nos últimos 5 anos. 10? Mas eu não sou pastor, eu não sou evangelista. Está bem, meu irmão. Mas Jesus não mandou pastores nem evangelistas. Ele disse, ser-me-eis testemunhas. Já foi a algum tribunal? Já viu as testemunhas que estão lá? Eu não participei de muitos tribunais, mas eu sei que num tribunal o advogado tem que ter uma excelente formação. O promotor tem que ter uma excelente formação. O juiz tem que ter uma formação melhor ainda. Mas as testemunhas não precisam ter formação nenhuma, irmãos. Tanto pode ser testemunha um doutor, como um analfabeto.
Ele só precisa de uma coisa para ser testemunha. É ser testemunha. É ter estado lá. É ter visto. É ter presenciado. Já testemunhou Deus na sua vida? Já testemunhou Jesus no seu dia-a-dia? Já experimentou aquilo que Deus pode fazer de diferença em si? Então você é testemunha de Jesus. Compromisso implica ganhar pessoas para Cristo. Qual é a sua participação nas atividades da sua igreja? Eu vou ser muito sincero. Hoje estou, de alguma maneira, abrindo o meu coração também com os irmãos. Eu às vezes fico triste porque nós muitas vezes nos referimos ao culto da nossa igreja. Vamos orar pelo culto da nossa igreja. Ótimo, vamos orar pelo culto da nossa igreja. Eu pergunto aos irmãos, qual culto? Porque parece que só este momento aqui é que é o culto da nossa igreja. Não sei se os irmãos sabem, mas a igreja tem um culto às 6:30 da tarde. O culto das 6:30 da tarde tem tudo o que este tem, irmãos. Tem uma ordem de culto, tem um tempo de louvor, tem a projeção na parede, tem uma mensagem que demora tanto a preparar quanto esta da manhã, e temos tido mais visitantes no culto da tarde do que no da manhã. Eu sei, alguns irmãos têm dificuldade, a saúde, os recursos, eu percebo. Mas, irmãos, a nossa participação no culto da manhã e no culto da tarde é muito diferente. E levanta-me a pergunta, realmente até que ponto temos visto este culto como apenas uma missa, em que nós estamos aqui para bater ponto e dizer já cumpri a minha responsabilidade, ou o irmão entende realmente que aqui, neste local, nós temos comunhão uns com os outros, temos comunhão com o Senhor e ouvimos a sua voz. Porque se eu ouço a voz do Senhor na minha igreja, aí eu quero participar. O meu compromisso é maior. Não estou dizendo aos irmãos para virem aqui assistir ao pastor, não. Até porque muitas vezes o nosso culto da noite tem outras direções. E temos feito isso de propósito. Mas vou dizer aos irmãos, às vezes para termos mais participação no culto da noite, temos que escalar os corais para virem cantar. Porque também muitos irmãos que participam dos corais só vêm ao culto da noite quando estão escalados para cantar. Não fiquem tristes comigo, irmãos. Eu estou a falar para o seu bem, eu sou seu pastor. É minha responsabilidade usar o cajado de vez em quando. Porque eu quero que você entenda que compromisso com o Senhor é essencial para a sua vida e para a sua salvação. Eu não quero que tenhamos aqui na nossa igreja pessoas que estão iludidas com um compromisso superficial com Cristo, achando que isto chega. Porque o compromisso de Jesus comigo não foi superficial. Ele foi à cruz e morreu para que eu pudesse ser salvo. E, portanto, Ele não me oferece um compromisso superficial. Não entendamos erradamente o que quer dizer a graça de Deus. Ministração, meu irmão. Conhecimento. Compromisso com Deus implica em conhecimento. Você tem crescido no conhecimento da palavra? Já entendeu mais daquilo que a palavra tem para lhe dizer? A responsabilidade de crescer no entendimento da palavra de Deus é sua, não é da escola dominical. A responsabilidade por criar os seus filhos no caminho de Deus é sua, não é da escola dominical ou do culto infantil. O professor da escola dominical tem 1 hora por semana consigo. E quantas horas você tem em casa que podia usar para estudar a Bíblia? Para ler, para meditar? Tem feito o culto doméstico? Todas as semanas aparece aqui o material do culto doméstico. Nós temos tido visitas de membros de outras igrejas que chegam aqui e depois no fim vêm dizer: "Oh pastor, isto é tão bom. Isto é tão bom, na minha igreja nós não temos, isto é ótimo, aqui orientação para fazermos o culto doméstico." Eu digo: "Pois é, mas na sua igreja não tem, mas a nossa tem, graças a Deus, nós temos aqui orientação para o culto doméstico." Eu só conheço 3 famílias, outras não me disseram, espero eu que estejam fazendo. Custa-me crer que temos o trabalho de preparar algo que apenas 3 famílias usam. Isto tem a ver com compromisso. A ministração para a qual nós fomos chamados é para todos nós, irmãos. O Senhor não chamou ninguém para simplesmente sentar a assistir cultos. Todos os irmãos que aqui estão receberam de Deus dons e a capacidade de participarem de algum ministério. Ora, um deles, irmãos, é o Ministério da Oração. O Ministério da Oração da igreja. Tem aqui uma pasta com a lista das pessoas que estão inscritas. A nossa igreja tem, pelo menos no papel, 370 membros.
E eu desafiei e disse, nós queremos fazer um ministério de oração, pessoas que se comprometam a orar. É difícil, não é, irmãos? E orar é uma coisa tão complicada, exige muito tempo. Ninguém tem tempo para fazer isto. Deve ser, porque nós temos 14 pessoas inscritas, e dos 14 que estão inscritos aqui no Ministério de Oração, 5 são novos convertidos, não são membros da igreja ainda. Meu irmão, sabe o que é que você precisa para participar do Ministério de Oração? Só ter um tempinho para orar. Não me diga que não tem. Nem um tempinho para orar. Para receber um pedido de oração no seu telemóvel e dizer, olha, ore pelo irmão fulano que teve que fazer uma viagem, ore para a irmã fulana que está internada, ore pelo outro irmão que teve um acidente. É muito difícil para si? Bem, deve ser, irmãos, porque eu tenho 14 pessoas inscritas. Há lugar para mais. Se quiser, quando acabarmos aqui a nossa reunião, eu já disse, quero os irmãos do Ministério de Oração sentados aqui para conversarmos um bocadinho, afinarmos algumas coisas. Se algum irmão desejar, não venha constrangido, nem porque ficou envergonhado. Se Deus tocar o seu coração e disser, eu quero contribuir, eu quero me comprometer a orar pelos meus irmãos na igreja, então venha participar, que ainda temos lugar para a gente neste ministério. Oh, meus irmãos, talvez alguns saiam daqui hoje tristes e digam, pastor, sua palavra hoje devia ser uma palavra de consolo, de conforto para os nossos corações. Estamos vivendo uma época de crise, viemos à igreja e queríamos ser confortados. Meus irmãos, a minha palavra não é de menos conforto. Eu quero imenso que você possa sair daqui confortado, mas o conforto depende do compromisso. Porque se eu quero ser fiel ao ensino da palavra de Deus, não lhe posso dar um analgésico quando você tem uma fratura. Não é? Não vai resolver o seu problema tomar uma aspirina ou um Benuron se o seu osso estiver espetado na carne. Tem que ir lá e pôr no lugar, e vai doer um bocadinho. Porque a salvação a qual nós fomos chamados é compromisso com o Senhor. O compromisso que o Senhor nos chama, irmãos, é um compromisso abençoado. É um compromisso maravilhoso. É um compromisso que enche a nossa vida de propósito, que nos traz satisfação e que nos permite fazer aquilo para o que fomos criados, que é refletir a glória de Deus. Mas é compromisso. Mas é compromisso. Que o Senhor possa completar em nossos corações o seu propósito. Rogo ao Senhor para que não fique no coração de nenhum irmão tristeza, mas que compreenda que isto faz parte da responsabilidade daquele que toma a palavra do Senhor para anunciá-la. Mas que o Espírito use no seu coração esta palavra como uma advertência, um alerta talvez, um chamado de atenção. Porque o compromisso que Jesus pede de nós é sério. Mas Ele deu a vida para que nós pudéssemos ter a salvação.